Esta recapitulação é sobre um garoto que queria ser aventureiro. Ele despertou uma habilidade F, considerada lixo, que copia habilidades, mas sempre falha. Isso resultou em bullying constante. E ele foi sacrificado em uma masmorra. Felizmente, uma deusa bondosa viu sua coragem e lhe deu novos poderes. O que você acha que aconteceria depois? Iriam se banir? Ou se ajudariam a se fortalecer? Assista a recapitulação completa para saber mais detalhes. O título do mangá é God Slaying Copycat. A história começa com um enorme terremoto que sacudiu o mundo inteiro, fazendo com que masmorras se manifestassem por toda a Terra. Grandes raios de luz apareceram em todos os lugares. Os monstros que surgiam das masmorras não eram afetados por nenhuma arma convencional. Somente aqueles que adquiriam um poder sobrenatural, conhecido como skills, podiam combater os monstros. Ao usar suas habilidades para derrotar monstros, os portadores podem subir de nível e se fortalecer, alcançando alturas imprevisíveis. Esses poderosos, que inspiram medo e respeito, são os despertos. Agora, vemos alguém com uma espada, pronto para lutar contra um goblin. Esse é nosso protagonista, Kisaragi Tsukasa. Ele é um desperto nível 4 com a habilidade Imitar. Ele balançou sua espada em direção ao goblin. Ele conseguiu atingi-lo, mas o corte foi muito superficial. Sua habilidade Imitar também o avisou que não conseguiu copiar a habilidade do alvo. Tsukasa ficou frustrado ao ver essa notificação, e como ele se distraiu, o goblin aproveitou a oportunidade para pular e se preparar para um ataque. De repente, alguém pronunciou a palavra burn, queimar. A mana começou a se acumular, e uma bola de fogo se formou. O goblin que estava prestes a atingir Tsukasa foi atingido por essa habilidade, e seu corpo foi reduzido a cinzas. Um cara de cabelos vermelhos se aproximou de Tsukasa, e o lembrou de que ele não deveria estar lutando para matar uma multidão de lixo como aquela. Ele até chamou nosso MC de idiota. Essa pessoa aqui é todo Kakeru. Ele é um desperto de nível 15, e sua habilidade é chamada de Mestre das Chamas. Tsukasa sabia que Kakeru era considerado a estrela brilhante da próxima geração de despertos, e a razão para isso está em sua habilidade. Neste mundo, as habilidades começaram a se manifestar em um grupo seleto de humanos, na mesma época em que as masmorras apareceram pela primeira vez. Elas podem determinar a classificação e a superioridade de alguém como um desperto. Kakeru aconselhou Tsukasa a parar de ficar sentado com aquela cara de bobo e começar a recuperar as pedras mágicas. Ele afirmou que isso era o mínimo que ele poderia fazer para ser útil. Tsukasa estava com uma expressão mal-humorada quando respondeu. Entendi, Mestre das Chamas. É considerada uma habilidade extraordinariamente poderosa que lhe permite manipular o fogo à vontade. Por outro lado, tudo o que nosso MCM conseguiu foi a habilidade Imitar. E para ativá-la, ele ainda precisa fazer contato físico com um monstro. E ele só poderia usar as habilidades que já representam um grande risco. Como Tsukasa ainda é um desperto de nível baixo, a taxa de sucesso de Imitar também era extremamente baixa. Enquanto ele recolhia as pedras mágicas deixadas pelos monstros, pensou que Imitar era realmente uma habilidade problemática. Os outros despertos que o acompanharam comentaram sobre a presença de Tsukasa em masmorras desse tipo. Riku e Hayato disseram que Tsukasa não conseguia lutar direito com sua habilidade Trash. Eles sugeriram que ele desistisse. Kakeru interveio, colocou o braço em volta de Tsukasa e disse aos dois que não deveriam agir dessa forma. Afinal, eles eram todos camaradas. Mas depois dessa declaração, Tsukasa sentiu calafrios no corpo quando Kakeru sussurrou que ele deveria aproveitar ao máximo sua habilidade de lixo. Nosso MC não teve escolha, a não ser aceitar todas as ridicularizações que recebeu deles. Em momentos como esse, ele tenta se lembrar do principal motivo que o levou a se tornar um aventureiro. E isso foi por causa de sua irmã mais nova, Kisaragi Mayu. Ela sofre de uma doença desconhecida que a afeta desde que nasceu. Tsukasa esperava encontrar o elixir que estava dentro das masmorras. É um remédio onipotente que pode curar qualquer doença, e até que ele conseguisse colocá-lo em suas mãos, ele achava que não poderia se dar ao luxo de desistir de ser um aventureiro. Riku então perguntou a Kakeru sobre o objetivo deles para hoje. Hayato confirmou se eles iriam para a sala do chefe. Enquanto pisava em um dos cadáveres do Goblin, Kakeru respondeu que eles estavam atrás do covil do monstro. Este estava planejando saquear todo o tesouro para si mesmo. Momentos se passaram e pudemos ver grandes explosões dentro da masmorra.
O causador disso foi Kakeru. Ele usou sua habilidade Fireball para matar imediatamente todos os goblins da área. E como ele estava derrotando muitos deles, esse cara subiu de nível. Enquanto isso, Tsukasa só podia observá-los e praguejar em sua mente, pois achava que a única maneira de subir de nível era matando monstros. Mas ele não pode derrotar uma delas sozinho, mesmo que se junte a um grupo. Kakeru e os outros matam todos eles, então, ele não ganha nenhum ponto de experiência. Tsukasa se sentiu mais frustrado ao pensar que, se fosse assim, não faria sentido vir com eles. Poucos momentos depois, o grupo finalmente chegou ao local onde estavam todos os tesouros que os goblins guardavam. Riku e Hayato comemoraram, enquanto inspecionavam todas as coisas que poderiam vender, mas Kakeru foi para o outro lado. Tsukasa percebeu isso, e direcionou seu olhar para o Mestre das Chamas. Uma bola de fogo inesperada foi lançada na direção do beco sem saída da masmorra. Uma enorme porta dourada foi revelada. Kakeru riu alto, pois não esperava encontrar uma sala de bônus. As salas de bônus geralmente estão cheias de itens valiosos e poderosos, mas, por outro lado, a maioria delas provavelmente está cheia de armadilhas. Se os aventureiros caíssem em uma armadilha mortal, poderiam ser mortos na hora. Os três sabiam do perigo na sala bônus, então discutiram um plano. Kakeru disse que eles deviam se preocupar mesmo. Ele teve uma boa ideia. O Mestre das Chamas se aproximou de Tsukasa, que pegava as pedras mágicas. Nosso protagonista percebeu e se virou. Mas foi nesse momento que ele levou um soco forte de Kakeru. O corpo de Tsukasa tremeu e ele caiu no chão. Logo depois, ele ouviu Kakeru se desculpando. Kakeru agarrou Tsukasa e disse que ele teria um papel importante a cumprir, pois se tornaria o sacrifício que morreria por eles. Tsukasa ainda estava em choque e não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Riku e Hayato também foram pegos de surpresa. Eles estavam hesitantes e perguntaram se Kakeru estava realmente decidido a sacrificar seu próprio colega de classe, apenas para ativar as armadilhas. Mesmo para eles, esse movimento era muito obscuro. Kakeru então olhou para eles e disse que estava apenas encontrando uma maneira de reciclar um lixo inútil como Tsukasa. Com isso, esses dois perdedores foram convencidos e levaram o corpo de Tsukasa em direção à porta da sala de bônus. Kakeru o chutou enquanto agradecia a Tsukasa por tê-los ajudado. Esse maldito até sorriu para o nosso MC, dizendo que deveriam se encontrar novamente, se Tsukasa pudesse sobreviver. A porta estava se fechando devagar, e tudo o que ele conseguiu foi mandar eles irem se ferrar. Então, a porta fechou, e ele se amaldiçoou. Uma aura azul brilhante começou a se mover em direção ao nosso MC, até virar uma luz ofuscante. Ao abrir os olhos, ele olhou ao redor. Diante dele, havia um local que parecia dentro de um coliseu. Enquanto se perguntava onde estava, Tsukasa notou olhos brilhantes em uma passagem. Sentiu uma forte pressão ao ver o que estava à sua frente. Caiu para trás ao lembrar das classificações das masmorras: iniciante, intermediária, avançada e heróica. Cada uma difere em dificuldade conforme os monstros ficam mais fortes. O último nível, nunca conquistado, era o das masmorras de nível mítico. O dono dos olhos brilhantes de antes era esse monstro feroz rugindo para Tsukasa. Chamado Fenrir Devorador de Deus, seu nível já é 80. Suas habilidades estavam todas ocultas. Ao olhar para o Fenrir, Tsukasa se perguntou se era uma piada. Tentou se levantar pensando que não podia ter sido transportado para uma masmorra de nível mítico. Isso nem era engraçado. Mas como um Fenrir já estava na frente dele, ele realmente não tinha outra escolha. Eu me recuso. Tsukasa então se lembrou de sua vida amarga. Seus pais morreram repentinamente um dia. Mayu era a única família que ele tinha. E pelo bem de Mayu, nosso MC exclamou que se recusava a morrer em um lugar como esse. Ele tinha um olhar determinado, enquanto levantava a espada em direção ao monstro. Mesmo com a enorme diferença de níveis entre eles, Tsukasa foi o primeiro a fazer um movimento. Ele saltou em direção ao Fenrir e gritou: "Pegue esse bastardo!" Porém, sua tentativa foi em vão, pois o Fenrir apenas revidou com um rugido ensurdecedor. Tsukasa foi arremessado na direção oposta. O rugido foi seguido por um poderoso raio que saiu da boca do Fenrir, atingindo-o diretamente. Nosso protagonista foi então lançado contra a parede. O impacto foi tão forte
que causou até rachaduras. O sangue também escorreu pelo seu rosto. Tsukasa tossiu sangue quando uma janela de notificação o informou que sua habilidade imitar não conseguiu copiar a habilidade-alvo. Ele pensou que talvez esse fosse realmente o fim. O Fenrir já estava indo em sua direção, mas ele ainda tentava se levantar, pois ainda estava cheio de determinação e desespero. Uma lembrança do sorriso de Mayu passou diante de seus olhos, quando ele pensou em pedir desculpas a ela por ser um irmão patético. Tsukasa estava quase fechando os olhos para aceitar seu destino, mas de repente, ele ouviu uma voz que dizia: "Sente-se." Após essa palavra, toda a atmosfera ficou mais pesada, quase sufocante. O chão começou a rachar com a pressão. Nosso MC percebeu que ele era o único que não foi afetado pela súbita intensificação da força gravitacional. O Fenrir à sua frente não conseguia nem se levantar, como se estivesse sendo forçado a permanecer imóvel. Então, a voz falou de novo: "Bom garoto, Fenrir." Alguém de salto alto começou a caminhar em direção a Tsukasa. Essa figura misteriosa mencionou que gostaria que Fenrir fosse mais gentil com Tsukasa. A senhora tinha longos cabelos prateados e orelhas pontudas. Sua aparência foi revelada, e como sempre. Uau! Ela estava incrível. Ela avisou a Fenrir que Tsukasa era um convidado importante. A senhora se aproximou de Tsukasa e o acolheu em seu castelo. Ela estava satisfeita por conhecer um homem tão jovem. Enquanto isso, nosso MC ainda estava confuso com tudo. Apenas segundos antes, ele estava prestes a morrer. Agora, ele se perguntava quem era essa waifu na frente dele. Os dois se encararam. A senhora ficou emocionada que Tsukasa ainda conseguiu falar após a surra de Fenrir. Ela comentou que ele está em melhor forma do que esperava. Ela sorriu e disse a Tsukasa que algo ainda era impossível para ele agora. A senhora tocou a bochecha do nosso MC, assustando-o. Seu rosto se aproximou, e ela sussurrou que o que aconteceria era o presente dela para ele. Então, um grande círculo mágico vermelho surgiu sob eles, enchendo a área de mana. A senhora pediu a Tsukasa que fosse grato. Os olhos do nosso MC se arregalaram quando a mana começou a preencher seu corpo. Uma janela de notificação vermelha apareceu e o informou que sua habilidade imitar evoluiu para uma nova habilidade chamada copiar. Uma quantidade imensa de partículas de mana também foi recebida. O nível de Tsukasa aumentou significativamente. Sua janela de status mostrou que, do nível 4, ele agora já está no nível 25. Nosso MC se perguntou o que diabos havia acontecido. A senhora tinha os olhos arregalados enquanto ria. Tsukasa tentou ficar de pé, mas a senhora disse a ele que se desculparia agora. Uma fumaça negra surgiu e envolveu a Lady. Nosso MC pediu que ela aguardasse um momento. Ele queria ouvir uma explicação antes, mas a senhora apenas sorriu e o aconselhou a usar seu novo poder para derrotar Fenrir. Se ele conseguir isso, Tsukasa poderá escapar dessa masmorra de classificação mítica chamada Trickstar. Nosso mestre de cerimônias lutou para recuperar o equilíbrio, enquanto a senhora desaparecia por completo. E então, a atmosfera tranquila se transformou quando o Fenrir rugiu com toda a força. Tsukasa se perguntou se aquela cadela estava brincando, pois não havia como ele vencer esse monstro. A garra do Fenrir já estava indo em sua direção. Felizmente, Tsukasa a bloqueou com sua espada. Uma janela apareceu e informou que sua habilidade de imitação estava ativada. Nosso MC foi empurrado para trás pelo ataque do Fenrir. Mas ao mesmo tempo, as habilidades do monstro foram copiadas. Tsukasa, praguejou, e se perguntou como ele poderia lutar contra esse monstro. A segunda rodada estava prestes a começar. Ambos estavam completamente atentos à presença um do outro. E naquele exato momento, Tsukasa finalmente percebeu as janelas de notificação. Ele não podia acreditar que havia conseguido copiar a habilidade de Fenrir. A primeira habilidade que apareceu foi a chamada Autoridade Celestial. Ela envolve o corpo do usuário com o poder dos deuses, elevando as habilidades físicas ao limite máximo. A duração dessa habilidade é de 1 minuto. Tsukasa pensou que, se usasse essa habilidade, talvez, quem sabe, conseguisse vencer. Mas como ela só dura 1 minuto, ele precisará escolher cuidadosamente quando usá-la. O Fenrir rugiu novamente, indicando que estava pronto para atacar. Ele avançou em direção a Tsukasa, tentando cortá-lo com suas garras mortais. Felizmente, Tsukasa se esquivou facilmente. Ele percebeu que seu corpo estava muito leve, provavelmente por causa do aumento de nível, permitindo-lhe reagir mais rápido.
Tsukasa manteve uma certa distância do Fenrir, enquanto refletia sobre o fato de ainda não acreditar que copiara a habilidade de um monstro de nível mítico. Naquele tempo, ele só possuía uma habilidade de baixa qualidade, que nem conseguia copiar a habilidade de um simples Goblin. Mas agora, com a evolução, ela tem 100% de chance de copiar a habilidade-alvo. Além disso, as habilidades não desaparecem após o uso. O único requisito é o contato físico, ou vivenciar a habilidade diretamente. Enquanto ele estava distraído, o Fenrir usou uma de suas habilidades especiais e emitiu uma aura intimidadora em direção a Tsukasa. Isso foi mais do que suficiente para fazer com que nosso protagonista tivesse dificuldade em respirar. Essa habilidade era conhecida como Força do Lobo Divino. Ela limita a mobilidade dos inimigos. Tsukasa caiu enquanto ainda tentava usar a espada para apoiar seu corpo. O raio negro também o cercou, e ao experimentar a força do lobo divino, ela foi copiada com sucesso. Em seguida, informações mais detalhadas foram mostradas a Tsukasa. Ele usa a presença do lobo prateado para intimidar os oponentes. A duração da habilidade é de 10 segundos, e ela muda dependendo da diferença de nível do alvo. Tsukasa finalmente conseguiu. Agora, experimentar significa enfrentar a habilidade de frente. Depois de 10 segundos, ele conseguiu ficar de pé novamente. Ele pensou que a habilidade de intimidação quase o fez chorar. Ele baixou a guarda por um momento e então seus olhos se arregalaram com o que testemunhou. O Fenrir usou uma habilidade chamada Vanargond, e uma série de cortes escuros apareceu. Tsukasa ficou congelado por um segundo ao ver o ataque. Mas no último momento, seu corpo se moveu e conseguiu se esquivar do ataque. Pelo que parece, não há como ele sobreviver se o ataque o atingir. Ele sabia que precisava ser mais cuidadoso de agora em diante. O Fenrir não lhe deu tempo suficiente para descansar e estava prestes a correr novamente. Tsukasa bloqueou os golpes com sua própria espada. Ele já estava lutando, mas era possível ver em seus olhos que ele ainda não havia desistido. Ele também pensou que, se continuar assim, certamente ficará sem forças. Mesmo que ele tenha uma habilidade mais poderosa agora, e possa copiar os ataques do Fenrir, sua resistência não será capaz de durar muito. Com esse pensamento em mente, ele se lembrou da habilidade da Autoridade Celestial. O Fenrir lançou a habilidade Vanargand novamente. Tsukasa sabia que dessa vez já era um momento de fazer ou morrer. Ele finalmente usou a Autoridade Celestial, e ela foi ativada com sucesso. Mana envolveu seu corpo, e ele realmente se energizou. A habilidade Vanargan atingiu o local onde Tsukasa estava, e criou uma enorme explosão em meio à poeira e aos destroços. Uma janela de notificação foi exibida, e mostrou que a habilidade de Vanargan foi copiada. Em seguida, ela revelou que Tsukasa estava cercado por uma aura poderosa. Este é o momento pelo qual todos nós estávamos esperando. Só pela expressão de seus olhos, algo realmente mudou. A Autoridade Celestial iniciou sua contagem regressiva. Tsukasa agora tem 60 segundos para terminar essa luta. Ele ergueu a espada, e ela invocou um relâmpago escuro ao seu redor. Nosso MC então corrigiu sua postura para se preparar para o próximo ataque. Ele balançou sua espada na direção do Fenrir e liberou um golpe sinistro. Esse ataque não era outro senão o Vanargand, a mesma habilidade letal que o monstro mítico possui. O ataque estava indo em direção ao Fenrir a uma velocidade incrível. E como foi um ataque inesperado, esse maldito não teve tempo suficiente para se esquivar. A Autoridade Celestial agora tem apenas 50 segundos restantes. Tsukasa prosseguiu com seus ataques enquanto cortava e atingia o adversário. Ele refletiu que a habilidade Autoridade Celestial poderia de fato ser utilizada para eliminar deuses. Ele percebeu o poder fluindo de seu corpo. O Fenrir rugiu tentando recuperar seu ímpeto, mas tudo que conseguiu foi um chute em sua face. Nosso protagonista finalmente enxergou uma oportunidade e ponderou que talvez pudesse vencer essa batalha. O chute fez com que o monstro mítico fosse arremessado e caísse no chão. A habilidade tem só 30 segundos restantes. Tsukasa avançou novamente, mantendo seus ataques ferozes. A situação realmente mudou agora. Faltam 20 segundos para a habilidade acabar. E Fenrir finalmente conseguiu bloquear seus ataques. Tsukasa foi empurrado para trás, ficando mais desesperado para terminar a luta. Ambos tinham o mesmo pensamento.
finalizar a batalha com a habilidade Vanargand. Os dois lançaram Vanargand simultaneamente. E eles se enfrentaram. Ninguém cedia nem um pouco. Mas, devido à diferença de nível, o Vanargand do Fenrir venceu. O ataque agora ia em direção ao nosso MC. Mas Tsukasa parecia ter previsto isso, e reagiu rapidamente. Ele sabia que seu ataque não atingiria o Fenrir por estar em nível inferior. Então, ele elaborou um plano. Esse malandro sabia que a única forma de vencer era atingir o Fenrir de perto. E diretamente o Fenrir carregou um poderoso raio negro em sua boca. Tsukasa ainda estava correndo. Seus olhos se arregalaram ao pensar que algo não funcionava. Faltavam 8 segundos para a habilidade Autoridade Celestial terminar, e o Fenrir lançou um ataque poderoso. Tsukasa ficou apenas olhando para ele. Enquanto ele vinha em sua direção, uma enorme explosão foi criada. Inesperadamente, nosso MC apareceu bem acima do Fenrir. Ele conseguiu se esquivar do ataque. O Fenrir o viu e preparou outro raio. Enquanto isso, Tsukasa já havia levantado sua espada. Ele tem apenas 5 segundos restantes. Antes que o raio pudesse sair da boca do Fenrir, ele foi atingido pela espada de Tsukasa. Isso fez o monstro gemer de dor. 1 segundo depois, Tsukasa aterrissou bem no rosto do Fenrir, enquanto tirava a espada de seu olho. Ele ergueu a espada mais uma vez. Ele gritou que isso aqui seria o fim da luta. 1 segundo antes de a habilidade terminar, Tsukasa balançou sua espada e lançou seu ataque. Porém, antes que ele pudesse aterrissar, alguém pronunciou a palavra "pare". A espada parou a poucos centímetros de distância do outro olho do Fenrir. Todo o corpo de Tsukasa ficou congelado no lugar. E isso fez com que sua habilidade Copycat fosse ativada. Ela o notificou de que uma habilidade chamada Jogo de Palavras foi copiada com sucesso. A pessoa que lançou a habilidade foi a Lady. Há pouco tempo, ela bateu palmas enquanto dizia a Tsukasa que ele realmente havia tocado bem. De fato, foi um desempenho maravilhoso. Ela então estalou os dedos. O corpo congelado de Tsukasa caiu no chão, enquanto a senhora anunciava que a luta havia terminado. Ela comentou que isso exige uma festa do chá pacífica. Alguns momentos depois, o Fenrir já estava descansando enquanto a senhora se sentava em cima de seu corpo. Tsukasa perguntou a ela por que exatamente ela estava fazendo isso. A senhora respondeu casualmente que talvez fosse apenas para matar o tempo. Ela contou que os aventureiros quase nunca vêm ao seu castelo. E mesmo que venham, Fenrir normalmente os mata imediatamente. Portanto, ela nunca esperava encontrar alguém como Tsukasa. Essa declaração deixou nosso MC mais confuso. A senhora então caminhou até ele e perguntou se ele estaria disposto a ouvir seu pedido. Enquanto tocava a bochecha de Tsukasa, ela revelou que gostaria de conhecer o mundo exterior por si mesma. Ela acrescentou que o mundo exterior tem uma quantidade pequena de partículas de mana, então ela não pode explorá-lo livremente. E é nesse momento que ela precisará da ajuda de Tsukasa. Nosso MC parecia estar perplexo com o charme dessa waifu e aceitou imediatamente. Isso foi realmente inesperado e chocou a senhora. Ela corou e sorriu enquanto dizia a Tsukasa que não achava que haveria uma resposta imediata. Mas, em defesa de Tsukasa, ele sabia que havia incerteza e que ela não podia realmente confiar nela. Mas foi graças a ela que um fraco como ele conseguiu resistir a Fenrir. Ele tinha a sensação de que ajudar essa bela dama seria de seu interesse. Tsukasa enxugou o suor enquanto perguntava a ela como exatamente ela faria isso. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, sua visão ficou embaçada. A misteriosa senhora então o abraçou e apoiou a cabeça dele em seus pães doces. Parece que Tsukasa usou a maior parte de suas forças, e antes de desmaiar, esse filho da puta sortudo perguntou o nome dela. A senhora finalmente revelou sua verdadeira identidade, e disse a ele que seu nome é Loki. Após isso, nosso MC caiu no sono. Loki, por sua vez, estava ansioso para colaborar com ele. A cena então mudou quando um teto desconhecido foi mostrado. Tsukasa, enfim, acordou. Quando ele se sentou, alguém falou e disse que ele finalmente estava acordado. Essa pessoa também o chamou de dorminhoco. Então, nosso MC perguntou quem era essa pessoa. A pessoa que falou suspirou e perguntou se ele já a havia esquecido. Uma jovem garota de cabelos prateados e olhos vermelhos estava sentada ao lado da cama de Tsukasa. Ela comentou que o fato de ele não reconhecê-la era realmente uma falta de respeito. A waifu Loki se transformou em uma loli.
Não demorou muito para que Tsukasa pensasse que essa garotinha aqui era ninguém menos que Loki-san. Loki lhe disse que ele poderia deixar de lado os honoríficos e chamá-la apenas de Loki. Ela se aproximou de Tsukasa. Ela então se posicionou em cima dele, enquanto dizia que finalmente tinha a chance de aproveitar o mundo exterior. Mas Tsukasa estava de cama o tempo todo. Isso a deixou entediada. Loki tinha um olhar malicioso. Enquanto dizia a Tsukasa que ele deveria fazer as pazes com ela, Tsukasa entrou em pânico e disse que ela deveria sair de cima dele primeiro. Depois de alguns segundos, a situação se acalmou, e ele agora está perguntando o que aconteceu depois que ele desmaiou. Loki revelou que ela carregou o corpo dele. O jogador foi levado com ela e se teletransportou para uma masmorra de nível iniciante. Tsukasa perguntou como ele entrou no hospital. E foi a primeira vez que Loki descobriu o nome do lugar. Loki usou telecinesia para pôr um pedaço de maçã na mesa e explicou que deixou o corpo inconsciente dele, onde os teletransportou. Assim, um aventureiro que passasse poderia encontrá-lo facilmente. Quem o levou ao hospital foi quem o viu lá. Enquanto essa Loli estava saboreando sua maçã, Tsukasa lhe perguntou se ela era capaz de se teletransportar para o mundo exterior. Durante todo esse tempo, por que ela só fez isso até agora? Loki respondeu à sua pergunta e lhe disse que tudo isso se devia ao fato de ela ser uma deusa. Para manter sua verdadeira forma, ela precisaria de uma grande quantidade de partículas de mana. E como esse reino tem um volume extremamente baixo de mana, ela só pode se manifestar nessa forma imatura. Finalmente, alguém explicou como as lolis eram criadas. Tsukasa analisou a resposta e comentou que ela seria levada à polícia para proteção. Essa declaração resultou em um corte na testa, pois Loki se sentiu desrespeitado. Nosso mestre de cerimônias então mudou de assunto e perguntou por que ela ajudou. Loki estava prestes a responder, mas parou no meio da frase. Com um sorriso diabólico, acrescentou que preferia guardar os detalhes para depois. Isso deixou Tsukasa ainda mais confuso. Em seguida, Loki estalou os dedos novamente. A mesma fumaça negra a cercou mais uma vez, e nosso MC perguntou para onde ela estava indo. Loki respondeu que não é tão mal educada a ponto de se intrometer em qualquer momento com a família dele. Assim, a Loli se despediu. Loki desapareceu completamente. Ao mesmo tempo, Tsukasa ouviu um som próximo a ele. Era Mayu. Ela tinha quebrado o copo de água que estava segurando. Sua voz tremia, quase quebrando, ao pronunciar o nome do irmão. Tsukasa observava atentamente, percebendo a preocupação crescente em seu rosto. Ela correu em sua direção e o abraçou com força, chamando-o de idiota por não ter cuidado. O MC estava em coma por uma semana inteira, e os médicos estavam realmente preocupados, temendo que ele não acordasse mais. Tsukasa sorriu gentilmente, acariciando a cabeça da irmã, sem ter ideia de que havia estado inconsciente por tanto tempo assim. Ele também pediu desculpas por preocupá-la demais. Lágrimas caíram dos olhos de Mayu quando ela lhe disse que estava muito feliz por seu irmão ter finalmente acordado. Ela não conseguiria imaginar sua vida se ele a tivesse abandonado também. Tsukasa, então, garantiu a ela que não iria a lugar algum. E essa simples declaração fez Mayu sorrir novamente. Ela então disse ao irmão que ainda precisava ir a algum lugar, então o deixaria descansar um pouco mais. Mayu também tranquiliza o irmão, dizendo que tem se sentido muito bem ultimamente e que ele não precisa se preocupar com ela. Quando a porta se fechou, Tsukasa suspirou de alívio. Alguns segundos depois, Loki apareceu mais uma vez. Ela lhe perguntou se aquela era a irmã dele. Nosso MCM disse que sim, e lhe contou o nome de Mayu. Ele acrescentou que ela é a única família que lhe resta. Ele se lembrou da época em que descobriram a doença dela. Mayu estava doente desde que nasceu. Todos os médicos afirmaram que não há cura para sua condição. E é por isso que Tsukasa tem explorado tão profundamente as masmorras. Ele estava em busca do remédio que poderia curar todas as doenças. Porém, ao revelar isso, Loki se desculpou com ele. Pois a doença de Mayu não é algo que possa ser curado, mesmo com esse remédio. Tsukasa ficou bastante frustrado ao ouvir isso, e questionou a Loki sobre o que ela realmente queria dizer. A Loli então explicou que a fonte da doença de Mayu é provavelmente a maldição da masmorra. Tsukasa pediu mais informações sobre a maldição. Loki lhe disse que a maldição, na verdade, tem origem em uma habilidade. Ela não tem certeza de quem a teria feito,
Mas esse é o trabalho de outro ser de nível mítico como ela. Tsukasa então chegou à conclusão de que se essa habilidade foi lançada por outro deus, a única maneira de desfazê-lo era matar aquele que o lançou. Loki foi rápido em confirmar que ele estava certo. Tsukasa então chamou sua atenção, chamando-a pelo nome. Com uma expressão determinada, Tsukasa declarou que iria derrotar o deus que amaldiçoou sua irmã e curar Mil. Ele perguntou a Loki se ela estava disposta a ajudá-lo. A sala ficou em silêncio enquanto Loki pensava em sua resposta. Ela se levantou devagar e disse: "Muito bem." Com um sorriso encantador, disse a Tsukasa que o ajudaria no que precisasse. Estava curiosa sobre quem a amaldiçoou. Tsukasa agradeceu, e Loki declarou que devem enfrentar masmorras diariamente para o treinamento intensivo de Tsukasa. Ele precisa de mais experiência para desafiar uma masmorra mítica com confiança. Tsukasa revelou, meio sem jeito, que gostou do plano, mas tem um problema. Ele ainda precisa frequentar a escola. Loki perguntou o que ele queria dizer com escola. Nosso MC explicou que estuda na Academia Tengetsu, e que todos os alunos lá são despertos. É uma escola especializada para futuros aventureiros, mas isso não os impediria. Tsukasa afirmou que agora eles seriam uma equipe, ele e Loki. A simpática Loli concordou com ele, e mencionou que estava ansiosa por sua cooperação. 3 dias depois, durante um dia de folga na Organização de Gerenciamento de Masmorras do Japão, houve uma discussão sobre não permitir que uma pessoa entrasse na masmorra sozinha, como um grupo solo. Tsukasa foi quem recebeu essa informação, e respondeu que já havia pensado nisso. A senhora, ao avaliar sua pergunta, adicionou que ele deveria considerar a diferença de nível envolvida. Está estipulado que, ao se aventurar sozinho, só é seguro enfrentar monstros que estejam em um nível inferior ao de alguém. A senhora acrescentou que Tsukasa estaria em pé de igualdade com monstros do mesmo nível, e, ao lutar contra um monstro de nível mais alto, há um grande aumento no nível de perigo. Além disso, ela disse a Tsukasa que ele ainda está apenas no nível 4. Os monstros que aparecem na masmorra de nível iniciante chamada Goblin's Den são todos de, no mínimo, nível 5. Ela devolveu o cartão de aventureiro de Tsukasa, desculpando-se que regras são regras, apesar de ele estar a apenas um nível de poder entrar. Loki então usou sua habilidade de telepatia e conversou com Tsukasa. Ela perguntou se ele gostaria que essa senhora se transformasse em carne moída. Ela está começando a ficar irritada com as regras da organização. Aparentemente, esses dois apresentaram um cartão falso. Eles esconderam o cartão verdadeiro do nosso MC, que mostra que ele já era um aventureiro de nível 25. Isso porque eles queriam ocultar as mudanças em suas habilidades. Seria problemático se a JDMO descobrisse que ele subiu de nível rápido demais e que sua habilidade evoluiu. Loki reclamou que Tsukasa estava sendo tolerante demais. Ela ponderou se ele não estava apenas sendo preguiçoso. Nosso MC ia sugerir a Loki que deveriam partir agora. Mas a Loli tinha outro plano. Ela sorriu e disse a Tsukasa que ainda era cedo para voltar. Ela então sugeriu que Tsukasa tentasse usar sua habilidade de jogo de palavras. Ela tem certeza de que os resultados serão bastante interessantes. Tsukasa quase se esqueceu da habilidade que copiou de Loki. Ele achava que era proibido ativar qualquer habilidade dentro das instalações. Mas ele não tinha outra escolha. Nosso MC se virou e decidiu tentar. Ele então repetiu suas palavras e perguntou mais uma vez se seria possível entrar em uma masmorra sozinho. Uma notificação confirmou o uso da habilidade de jogo de palavras. A senhora foi rapidamente induzida a seguir a exigência de Tsukasa. Ela pediu o cartão D dele para processar a solicitação. Depois, ambos se afastaram felizes do balcão. Loki estava confiante de que sua habilidade era indetectável. Com um ar convencido, dizia que o jogo de palavras era uma habilidade divina. Afinal, Tsukasa soltou uma risada incômoda ao pensar que poderia ter subestimado Loki. Loki sentiu o constrangimento e perguntou a Tsukasa se ela havia sentido uma pitada de desrespeito. Alguns momentos depois, esses dois finalmente chegaram à sala onde estava localizado o portal para a masmorra. Essa coisa enorme era chamada de Portal da Masmorra. Ele permite que os aventureiros entrem e saiam livremente de qualquer masmorra que queiram visitar. Tsukasa tocou em seu cartão
e ele foi escaneado. Um sistema informou que o portão estava se abrindo. Isso lembrou Tsukasa de ser cuidadoso. Ao entrar em sua primeira masmorra solo, nosso mestre de cerimônias achava que não importava qual masmorra conquistar ou monstro matar. Ele só pensava em quebrar a maldição de Mayu. Até mataria um deus, se preciso. Ao entrar no portal, Tsukasa e Loki foram para o andar do covil do Goblin. Loki perguntou a ele o que exatamente eles iriam fazer agora que estavam na masmorra. Nosso mestre de cerimônias lhe disse que, para começar, ele queria saber até onde poderia ir agora. Alguns segundos depois, um pé verde apareceu. O primeiro monstro da masmorra é um Goblin, nível 5. Tsukasa pegou sua espada enquanto dizia que era ali que ele começaria. Ele está determinado a testar sua nova força contra os mesmos monstros que ele lutou para derrotar naquela época. Kisaragi Tsukasa correu em direção a um único Goblin. Ele balançou sua espada, e ela atingiu o monstro sem esforço. E ao contrário de sua tentativa anterior, esse foi morto com apenas um golpe. Loki fez beicinho quando ela lhe perguntou por que ele estava tão satisfeito em matar um simples Goblin. Oponentes como esse dificilmente podem ser considerados um desafio. Enquanto pegava a pedra mágica, nosso MC disse a ela para deixá-lo feliz por um tempo. Essa foi a primeira vez que ele conseguiu derrotar um Goblin sozinho. Loki então argumentou que, é claro, ele os derrotaria. Afinal, ele já está no nível 25. Tsukasa então se lembrou de que a razão pela qual seu nível avançou tanto foi porque Loki lhe concedeu uma grande quantidade de partículas de mana. Graças a isso, ele agora pode derrotar os Goblins que antes não conseguia derrotar. Além disso, ele podia fazer isso sem nem mesmo suar, o que era impressionante. Tsukasa agradeceu a Loki, e ela gostou. Ela se gabou de que era uma tarefa simples para ela. Loki olhou para ele e perguntou: "O que vem a seguir?" Nosso mestre de cerimônias continuou andando, e disse que iriam se aprofundar na masmorra. O objetivo principal de hoje era chegar à sala do chefe. Pouco depois, Tsukasa encontrou as escadas para o 5º andar do Goblin's Den. Loki suspirou de tédio. Mais uma vez, ela disse que esse lugar era muito chato. Tsukasa perguntou se ela estava esperando algo diferente. Loki cutucou sua bochecha enquanto lhe dizia. Obviamente, ela sorriu ao revelar que estava esperando uma batalha emocionante para fazer o sangue correr. Mas, ao que parece, nenhum dos monstros aqui pode ser chamado de oponente de Tsukasa. Ela reclamou que esse é um problema sério. Sua atenção foi desviada quando ela notou algo na frente deles. Loki informou a Tsukasa que parecia que a força principal dos Goblins finalmente havia se manifestado. Hordas de Goblins aguardavam nosso MC nesse andar. Ele então se perguntou se a sala do chefe estava próxima. Como não podia esperar mais, Tsukasa começou a se mover. Com um único golpe, ele matou um Goblin. Ele achava que o primeiro a se mover levava à maldita vitória. Tsukasa brincou de ninja das frutas, mas em vez de frutas, ele cortou esses Goblins. Mesmo com a quantidade esmagadora de Goblins, ele ainda conseguia derrubá-los sem dificuldade. No começo, ele estava preocupado com a possibilidade de realmente ter que lutar contra eles, mas isso acabou parecendo um passeio no parque. À medida que mais Goblins eram derrotados, outra horda corria em direção ao nosso protagonista. Esse grupo parecia ser o último que ele precisava enfrentar. No entanto, como já estava lutando com eles há um bom tempo, ele começou a achar que isso era realmente um grande incômodo. Ele então ergueu sua espada e imbuiu um raio azul escuro nela. Loki se assustou assim que viu isso. Ela gritou para que Tsukasa parasse o que estava prestes a fazer, mas já era tarde demais. Nosso MC usou sua habilidade Vanargon e a lançou contra os Goblins. Isso causou uma enorme explosão. Quando a poeira baixou, ficou evidente o dano causado pelo ataque. Os Goblins foram todos tão destruídos que nem mesmo suas cinzas foram vistas. Tsukasa exibia uma expressão de satisfação no rosto, tendo derrotado todo o grupo com um único ataque. No entanto, de repente, ele sentiu um choque doloroso que percorreu cada parte de seu corpo. Ele caiu de joelhos, vomitando. Loki o repreendeu, revelando que esse era o motivo pelo qual tentou impedi-lo. Ela explicou que esse é o preço de usar técnicas divinas em um corpo humano fraco. Tsukasa estava confuso, pois isso não tinha acontecido antes, quando ele usou a técnica contra Fenrir. Loki ficou desapontada, pois ela precisou explicar que, quando ele usou o Vanargand,
a autoridade celestial foi ativada. Então, resumindo, ele não estava realmente usando seu corpo humano fraco daquela vez. E era seguro concluir que Tsukasa não seria capaz de usar as habilidades de Fenrir sem usar a autoridade celestial. Tão humilde. Em seguida, acrescentou que é por essa razão que ela dirá essas palavras a ele. Eu, por meio deste, proíbo o uso da autoridade celestial, bem como as outras habilidades copiadas de Fenrir. Depois disso, uma janela informou ao nosso MC que as habilidades seguintes estavam seladas e não estariam mais disponíveis. Tsukasa ficou completamente chocado com essa ação inesperada. Loki então explicou que essa é uma desvantagem para que ele não comece a confiar demais em seus trunfos. Como o nome sugere, os trunfos devem ser guardados para o final. Loki deu uma risadinha ao perceber o que acabara de fazer. Tsukasa não teve outra escolha a não ser obedecer a ela. Ele achava que essa era a razão pela qual ele não suportava deuses trapaceiros. Alguns instantes depois, esses dois chegaram à sala do chefe. Loki comentou que essa porta é muito sofisticada para um simples Goblin. Lá dentro, o chefe final da masmorra é o Goblin King. Sua habilidade Summon Underling permite que ele convoque infinitamente mais Goblins. Disse que ser capaz de derrotar esse monstro-chefe é o teste para saber se um desperto tem o que é preciso. Tsukasa então abriu a porta. Ela revelou uma configuração redonda. Na outra extremidade da sala, há um trono onde o Rei Goblin está sentado. Loki percebeu que esse monstro parecia bem confiante para ser apenas um simples Goblin. Enquanto pegava sua espada, Tsukasa perguntou se deveria ou não estar com medo. O Rei dos Goblins também se levantou. Havia uma pressão forte ao redor dele enquanto se levantava com sua enorme clava de madeira. O monstro-chefe está no nível 15. Uma fumaça negra apareceu sob o monstro-chefe, e alguns segundos depois, goblins mais fracos começaram a surgir. O Rei dos Goblins finalmente usou sua habilidade de invocação, chamando centenas. Tsukasa pensou que, comparado a Fenrir, não era grande coisa. Ele quase achou que ficaria bem sozinho. Mas Loki falou novamente, acendendo as chamas da raiva e indignação. Depois disso, o Rei dos Duendes começou a emitir uma aura poderosa. A mana negra também escorria de seu corpo, assim como dos goblins fracos que ele havia convocado antes. Uma janela de notificação informou a Tsukasa que esses monstros entraram em um estado de fúria. Nosso mestre de cerimônias voltou seu olhar para Loki e perguntou o que ela havia feito. Com uma expressão diabólica, Loki lhe disse que isso seria um teste para ele. Ela lhe desejou boa sorte. Isso deixou Tsukasa, sem palavras. Ele só conseguia sorrir enquanto pensava que Loki era realmente um deus espartano. Uma batalha digna entre o Goblin King e Tsukasa estava prestes a começar. Os olhos do Goblin King já estavam vermelhos de sangue, e ao fixar o olhar em Tsukasa, seus lacaios começaram a se mover. Nosso MC se preparou para enfrentar a horda de goblins. Em seguida, ele também correu em direção a eles sem hesitar. Loki, por outro lado, continuou a observar Tsukasa. Ela pensou que, se ele não conseguisse derrotar esses monstros inferiores sem o uso da autoridade celestial, não valeria a pena considerar suas perspectivas. Tsukasa lutava ferozmente contra os goblins. Eram resistentes, mas a habilidade dele era impressionante. Tsukasa derrotou alguns, mas mais surgiam. Ele recuou, reorganizou sua estratégia e venceu todos com precisão. Os cadáveres ao redor provavam sua vitória. Tsukasa também reconheceu o principal problema que estava enfrentando, e esse era o Goblin King. Esse monstro continuou a rugir à vontade. Ele continuava a convocar mais goblins a cada vez que outra horda era derrotada. Isso estava começando a parecer uma batalha sem fim. Era quase um código de trapaça. Tsukasa notou que a habilidade Summon Underling era realmente uma habilidade única e problemática. Não há fim para esses malditos goblins. No entanto, se alguns goblins tentam atacar Tsukasa, ele ainda os derrota facilmente. Ele pensou que, a menos que derrote o Rei Goblin, ficará preso em uma batalha perdida. Um plano surgiu em sua mente. Tsukasa pensou em selar a habilidade do Rei Goblin. Isso não lhe causaria mais problemas.
Ele segurou sua mão e ordenou ao Rei Goblin que nunca mais usasse habilidades. A janela confirmou que sua habilidade de jogo de palavras foi ativada. Correntes azuis surgiram e bloquearam o movimento do Goblin King. No entanto, esse chefe monstro não é fácil de derrotar. Lanceover. Ele deu o seu melhor para quebrar as correntes. E eis que o Rei dos Duendes realmente conseguiu. Ele se libertou da habilidade de jogo de palavras. Ele ficou furioso e fez sua jogada. O enorme Goblin já estava a caminho para dar uma surra em Tsukasa. Ele balançou sua clava e nosso MC levantou sua espada para bloqueá-la. Ele estava claramente lutando contra o monstro-chefe. E com sua força aumentada, o Goblin King explodiu nosso MC em direção à outra extremidade da sala. Tsukasa sofreu danos sérios. Ele se perguntou o que aconteceu. Loki se intrometeu, dizendo que sua ideia estava certa. Poderia ter funcionado, mas ela deu ao Goblin King o status de furioso. Ela o provocou, dizendo que era uma pena. Tsukasa viu isso como uma dica. Loki, com um olhar diabólico, afirmou que as habilidades do Goblin King não estavam seladas. O enorme Goblin soltou um rugido mais uma vez ao usar sua habilidade de invocação. Loki então lembrou a Tsukasa que o inimigo que ele deseja enfrentar é um deus. Ele deve encontrar uma maneira de reverter a situação nesse tipo de cenário. Tsukasa então se recordou do doce sorriso de sua irmãzinha. Ele sabia que ainda precisava derrotar a dungeon de nível mítico que lançou uma maldição sobre Mayu. Além disso, se ele lutasse nessa masmorra de nível iniciante, ele tinha certeza de que nunca conseguiria salvá-la. Loki ficou animada e perguntou a Tsukasa se ele ainda podia lutar. E nosso MC respondeu facilmente com um sim, enquanto empunhava sua espada. Ele acrescentou: "É claro que posso." Tsukasa pensou na passagem do olho por olho e dente por dente. Ele se dirigiu ao Goblin King enquanto matava todos os goblins normais. Alguns segundos depois, ele havia eliminado uma seção inteira deles. E ele estava se aproximando do monstro-chefe. Isso fez o Goblin King se preparar. Enquanto isso, Tsukasa mantinha uma expressão determinada enquanto lutava com os goblins. O Rei dos Goblins foi forçado a usar sua habilidade de invocação de novo. Ele abriu a boca e rugiu alto, convocando outro grupo de goblins forrageiros. Tsukasa sorriu ao perceber que o Rei dos Goblins usou sua habilidade de novo. Então, ele fincou sua espada no chão, e uma fumaça preta surgiu embaixo dela. Tsukasa exclamou que agora usaria a habilidade irritante que o Rei Goblin usou várias vezes. A habilidade de imitação do nosso MC foi ativada, e ele foi informado de que havia copiado com sucesso a habilidade do alvo. Tsukasa levantou a mão à sua frente. Ele disse: "Apareça." Uma janela confirmou que ele ativou sua habilidade de invocar subordinado. Um círculo mágico azul surgiu diante dele. Pela quantidade de mana, ele impediu que os goblins atacassem. Tsukasa sorriu ao imaginar como seria sua criatura invocada. Um raio de luz brilhante continuava a sair do círculo mágico. Um rosnado conhecido fez seu sorriso desaparecer. Por um momento, Tsukasa ficou atônito com o que estava à sua frente. Um rostinho de lobo. Uma pata pequena com garras afiadas. Esta criatura é o nosso subordinado convocado pelo MC. Ele não podia acreditar que isso realmente aconteceu. Um Fenrir apareceu e latiu para ele. É o tempo para o episódio de hoje.